1 Reis 19, eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Vou ler os primeiros versos. Diz assim: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém. Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Desânimo, irmãos, desânimo. Esses dias no devocional do pastor Herbert tinha uma história lá, uma fábula, uma ilustração, que o capeta quis fazer uma liquidação no inferno. Você viu essa, não? Acho que foi 2 semanas atrás. E aí ele botou lá todas as armas dele à venda. E aí tinha lá ódio, ciúme, inveja, tragédia, tudo lá para vender. E aí tinha um meio assim, meio desgastado, e quando alguém chegou lá, o preço altíssimo, altíssimo, e ele viu o nome daquele objeto lá e chamava desânimo. Aí diz que o capeta falou: esse daí é caro, hein? Porque esse é o que mais é eficaz para acabar com os crentes, com os servos de Deus, o desânimo. E aí o pastor Herbert conta lá, tem uma frase que diz assim: o desânimo é o anestésico do diabo para entrar em um coração. Ou seja, ele anestesia a pessoa fica desanimada de tudo, desanimada da vida, desanimada de Deus, desanimada da palavra, e é ali que o inimigo usa. Eis aqui um texto que mostra, um texto conhecido nosso, o grande profeta Elias esgotado. Eu escolhi a linguagem de hoje porque ela é bem clara. Ele chega para Deus e diz: Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida, eu sou um fracasso. Então, se o profeta Elias fica desanimado, todo mundo pode ficar desanimado. Todos nós experimentamos momentos de desânimo, e o profeta experimentou essa crise existencial nesse instante aqui. E o interessante é que um pouco antes ele tinha vencido os profetas de Baal, e um pouco antes, depois de cair fogo do céu e destruir os profetas de Baal, ele orou. Ele tinha orado 3 anos e meio atrás para não chover sobre Israel, porque Baal era o deus da fertilidade. Então ele falou assim: vou mostrar para vocês quem é que manda na chuva, é o Senhor. E ele orou e fechou o céu. E aí, depois que Deus mandou fogo e os profetas de Baal foram vencidos, ele orou e o céu abriu e voltou a chover. E aí chega agora o capítulo 19, começa com o Elias recebendo essa ameaça da rainha Jezabel: olha, até amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os profetas de Baal, eu não vou acabar com a sua vida. E esse homem corajoso, destemido, que enfrentou os profetas de Baal, foi para um duelo espiritual, esse homem, de repente ele foge, ele dorme debaixo da árvore, ele ora e diz: Senhor, acaba com a minha vida. O que eu quero deixar para você hoje aqui dessa palavra? Como eu disse, eu não vou expor o texto todo, mas preste atenção, irmãos, com as expectativas falsas, expectativas ilusórias, expectativas que nós criamos e que de repente não acontece como nós esperávamos, como a gente imaginava, e isso desanima. A decepção, a frustração, você esperar algo, lutar por algo, e agora vai. Não foi. Parece o Rubinho Barrichello, né? Hoje, não foi hoje que ele ganhou o cara, deixou o cara passar. Lembra dessa história?
Lembra dessa corrida? Você está lá lutando, você criou a expectativa, vai acontecer. O profeta Elias criou uma expectativa. Ele criou a expectativa, eu também criaria, você também criaria, depois do que Deus fez, depois dos milagres que o Senhor operou, depois que Deus operou, a expectativa é, essa rainha, o rei, todos vão se converter, eles vão se render ao Senhor, eles vão acabar com a idolatria a Baal, agora o palácio vai me chamar, vai fazer um culto de gratidão, vai me honrar por tudo que viu Deus operar, agora eles vão me receber lá com tapete vermelho, agora o país inteiro vai voltar para servir ao Senhor Deus, o verdadeiro Deus. E o Elias criou essa expectativa, e ele sonhou por isso, esse era o projeto, era o sonho profético. Todo profeta sonhava por isso, e ele viu, e Deus respondeu, e ele falou, agora vai, e não foi. A questão é, Deus tinha prometido isso para ele? Não, Deus não tinha falado isso para ele, Deus não tinha dito para ele, a rainha vai converter, o rei vai converter, o reino vai se converter, Israel inteiro vai se converter, Deus não tinha prometido nada disso. Irmãos, nada desanima as pessoas, às vezes já leva a pessoa para a depressão, para o esgotamento, para o burnout, o esgotamento por causa do trabalho, é criar, isso às vezes é inconsciente, nós criamos expectativas nas pessoas, no trabalho, nas finanças, em relacionamentos, e você vai criando e vai sonhando com aquilo, e fica esperando e ora, e de repente não acontece, do jeito que você esperou. Então cuidado, Deus não tinha prometido que a rainha ia se converter, ia ser amiga dele, Deus não tinha prometido. Às vezes a gente cria, porque a gente espera, eu estou servindo a Deus, estou fazendo a obra de Deus, agora eu vou ficar rico, e não fica. Agora eu vou ter promoção na minha carreira, e não vai. Às vezes você vai lá, coloca a expectativa, a família agora vai ser só bênção, só saúde, só prosperidade, aí a criança fica doente, o menino fica doente, aí o outro tem problema na escola, tem dificuldade de aprendizagem, você, Senhor, eu estou te servindo, estou te buscando, e tanto problema, tanta dificuldade, a pessoa vai ficar desanimada. Por quê? Expectativa falsa. Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições, mas a gente cria essas expectativas, e o Elias, quando lidou com isso aqui, ele desabou. Estou cansado, Senhor, estou cansado, e ele se sente um fracasso, porque ele achou que era responsabilidade dele converter, e não era. Ele assumiu isso para ele, ele esperava isso, e ele pensou, Senhor, eu sou um fracasso, eu pensei que Israel inteiro ia mudar, que o país inteiro ia mudar, que esse povo tudo ia largar a idolatria, que ia acontecer isso, e não aconteceu. Então cuidado, irmãos. Hoje tem muita gente fora da igreja, tem muita gente fora da comunhão, tem muita gente desviada da fé, tem muita gente de outras crenças, tem gente sem crença nenhuma, porque veio para a igreja com promessas falsas, ilusórias, enganosas, pessoas que prometeram coisas e não se cumpriram, prometeram em nome de Deus e não aconteceu do jeito que a pessoa pensou, ia prometer uma cura, prometeu uma prosperidade que não aconteceu, e aí vem a frustração, e inconscientemente tem pessoas que estão dentro da igreja e estão decepcionadas com Deus. Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer isso, fazer aquilo. Eu lembro no começo do meu ministério, no auge, eu casei, já fui pastor, já tive um monte de filho, tudo junto, né? Agora tem neto. Eu lembro pregando, trabalhando na igreja, aí eu lembro num culto, saiu do culto, falei, uau, hoje o céu desceu, e a Cláudia lá fora, chorando, vamos para o hospital, que está doente, está com febre, 40 anos, eu falei, Senhor, você não ajuda também, não é? Você pensa que você está servindo a Deus, você está fazendo a obra, e agora seu filho não vai ter crise nenhuma, não vai ter doença nenhuma, seu filho vai ser isento dos vírus desse mundo. Cuidado, irmãos. Nada desanima mais as pessoas, nada tem levado gente para fora da comunhão do que essas expectativas que Deus não prometeu, que Deus não falou para você, que não está na palavra de Deus isso para nós.
E é por isso que o Elias fica com medo, ele que era corajoso ficou com medo, se isolou, ficou sozinho, ficou dormindo. Aí ele vai lá para o monte, 40 dias de jejum, entra na caverna, e aí começa a falar com Deus, murmurar: Senhor, derrubaram os teus altares, quebraram tua aliança, e só fiquei eu, Senhor. Eu não aguento mais. Aquele sentimento assim de coitadismo, pobre de mim, Senhor. O Senhor não tem dó de mim? Olha o tanto que eu trabalhei, olha o tanto que eu me esforcei, que eu orei, que eu lutei, e não aconteceu. Agora acaba com a minha vida. Esse sentimento é horrível, irmãos. A gente chama de autocomiseração. Você olha para você mesmo e fala assim: Deus não me abençoa mais, não aconteceu o meu sonho, não realizei meus planos, Deus abençoa o outro lá, mas não me abençoa. Olha o que Deus faz na vida do outro, e eu aqui, nessa situação difícil. E aí você começa a olhar para você mesmo como um coitado, como uma vítima, e isso aí é terrível. Esse é o anestésico do diabo para entrar na sua vida, no seu coração, na sua mente. Quando você começa olhando assim: mas não deu certo, não aconteceu, eu pensei, eu dediquei, eu orei, e não aconteceu do jeito que eu esperava. Cuidado, irmãos, com expectativas falsas em relação à vida. A vida é dura, a vida é difícil. Nesse mundo você enfrenta batalhas, aflições, é no plural. Você enfrenta o diabo, a carne, o mundo. Você enfrenta os limites do nosso corpo mortal. Você enfrenta tudo isso. Cuidado com essas expectativas falsas. Somos vulneráveis, somos vasos de barro. Agora, a outra verdade que eu quero que você guarde é a seguinte: cuidado com as expectativas falsas. Agora, coloque todas as suas expectativas. Aumente as suas expectativas em Deus. Em Deus. Não coloque em pessoas, em circunstâncias. Não coloque em você mesmo. Não coloque no que você acredita que pode. Não, coloque em Deus. E é o que o Elias fez. Ele foi lá para o Monte Sinai, Monte Horebe, encontrar-se com Deus. 40 dias de caminhada, entrou lá dentro. Entrou na caverna. E nessa viagem Deus mandou o anjo. O anjo deu pão assado para Elias, água fresca, come, dorme. E o homem dorme, aquela soneca, vai lá, come mais um pouco. Ele come um pão preparado pelo anjo. E o Elias foi e entrou na caverna, ficou lá. Aí o Senhor fala com ele, versículo 8: Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Não é aí, é aqui. Ele respondeu: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave, uma brisa suave, um sussurro, um cicio suave e tranquilo. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: de novo. Você já viu quando a pessoa está desanimada ou está deprimida, ela fica repetindo os mesmos pensamentos? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volta para o deserto que fica em Damasco.
E aí o Senhor fala: entra na cidade e unja Hazael como rei da Síria, depois unge o rei de Israel, depois unge Eliseu que vai ficar no seu lugar, e eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Versículo 19, Elias saiu e encontrou Eliseu. Irmãos, Deus não prometeu vida fácil, mas Deus cuida. Deus manda o seu anjo e cuida dos teus filhos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Você pode não ter carro do governo para te levar, tapete vermelho, mas os anjos do Senhor são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem o cuidado do Senhor todo dia da sua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você tem a presença do Senhor em qualquer buraco que você entrar, qualquer caverna que você for. Deus não olha de lá, mas o que você faz aí? Deus, o que você está aqui? Porque Deus entra com você no lugar mais escuro e mais difícil. Deus está com você. Deus está com você. Deus não te deixa, Deus não desampara. Agora presta atenção, Deus não entra no jogo do coitadismo. Deus não entra nesse pensamento do vitimismo, que isso é do capeta. Deus não chega e fala assim: coitadinho de você, né, Elias? Rapaz, como você sofre. Nossa, como sua vida é difícil. Vem cá, deixa eu passar a mão na sua cabeça. Deus não entra nesse jogo, irmão. Deus não entra nesse jogo. Esse é o jogo da doença. Esse é o jogo da autopiedade. Esse é o jogo de ficar: eu sou pior do que todo mundo, a minha vida é difícil. Deus não vem, Deus fala com Elias. E Deus revela para Elias coisas novas, porque Elias era o profeta do fogo, do vento, do terremoto. Mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus na voz suave e calma. Às vezes a gente chega e diz assim: eu já sei tudo, eu já tive todas as experiências. E Deus fala: não, Elias, você precisa ter uma nova experiência comigo. Eu não sou só do fogo, eu não sou só do terremoto, eu sou o Deus da brisa suave. Você vai ouvir a minha voz. Deus fala com você. Deus não esquece. Deus vai ao encontro, Deus está presente, Deus cuida, Deus alimenta, Deus protege, e Deus renova a vocação. Ele está lá achando que acabou a missão dele, acabou o meu propósito, não deu certo, eu fracassei. Não, você ainda vai ungir o rei da Síria, cara. Não é só, você vai ungir o rei de Israel, e você vai ungir o Eliseu, que vai ser seu sucessor, que vai fazer o dobro de milagres que você fez, porque Deus vai além da nossa expectativa. O Elias não esperava isso. Deus não entrou: você está cansado mesmo. Não, vai lá, cara, eu tenho missão para você, eu tenho trabalho para você, você é um homem dos montes, não da caverna. Eu estou com você, eu te ungi, você vai ungir os reis, você vai ungir seu sucessor. Eu tenho uma missão e um propósito, ainda não acabou não. Você está vivo? Você está vivo aí ou não? Você fala assim: não, pastor, já trabalhei demais na igreja, estou aposentado. Você está vivo? É um sinal que a missão de Deus na sua vida ainda não acabou. Vê se você está vivo aí. Coloca a mão no coração. Vê se seu pulso está pulsando aí. Está batendo seu coração? Então é porque Deus tem uma missão para você. Você não aposenta, não tem aposentadoria no reino de Deus. Acabou meu trabalho, minha missão, agora vou aposentar. Não. Elias, você vai ungir o rei, cara. Você vai ungir seu sucessor, e ele não sabe, mas o sucessor dele vai pedir porção dobrada, e o Eliseu vai fazer o dobro de milagres de Elias, e o Elias não imaginava isso. Ele achou que era um fracasso, mas Deus está com ele, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus está com ele, Deus faz a lei. E agora, presta atenção, na sequência, você vai ver lá em 2 Reis, logo no começo, que o Elias pediu para morrer, e Deus fala assim: Elias, você não vai morrer, cara. Eu vou te levar para o céu, com carruagens de fogo. Esse homem estava ali querendo que as carruagens do rei, que os palácios se abrissem para ele, que parasse a perseguição. Não, isso aqui nessa terra não vai acontecer. Mas os carros de fogo do Senhor, os anjos, pegam o Elias e levam ele direto para o céu. E o Elias é o segundo homem da Bíblia que não viu a morte, foi direto para a glória sem passar pela morte. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está desanimado, Deus não fica lá assim: você está desanimado de novo.
Deus quer usar você, Deus quer falar com você, Deus quer cuidar de você, Deus quer renovar sua missão, seu trabalho, seu propósito, a vocação que Ele tem para você, e Deus quer fazer além do que você pensa ou imagina. O Elias pediu a morte, Deus falou: você não vai morrer, você vai direto, levado pelos anjos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora tem mais uma coisa que Deus fez na vida de Elias, que vai além da imaginação. Vai além da imaginação. Só 2 experimentaram isso, só 2. Elias subiu para o céu, aí você fala: uau, além. Mas o Senhor Jesus, quando foi glorificado, transfigurado aqui na terra, no monte, olha o Elias ali, no monte, e o rosto de Jesus e o corpo de Jesus brilhou como o sol ao meio-dia, o brilho, a extensão e o poder de Jesus ali. Jesus estava na glória. E aí Deus permitiu 2 homens, um que representava a lei, Moisés, e o outro que representava os profetas, Elias. E Moisés e Elias, Deus permitiu que eles falassem com Jesus, na glória de Jesus, sobre a cruz e a ressurreição. E na glória de Jesus o Elias contemplou Jesus ali glorificado, e o Elias não imaginava isso, o que Deus fez na vida dele. Expectativas com relação ao mundo, com relação a pessoas, com relações a essa terra, cuidado. Expectativas em relação a Deus, amplie, confie, entregue, creia. Deus pode fazer mais do que você imagina. Quando Abraão estava desanimado na sua tenda, e o Senhor falou: que foi, Abraão? Senhor, o Senhor falou que eu ia ter um filho. Não tem filho, já estou velho, minha mulher está velha. Aí Deus falou: sai da tenda, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. O Abraão não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Deus falou: todas as famílias da terra serão abençoadas pelos teus descendentes, Abraão. Conta essas estrelas, se é que podes. Abraão olha para aquele céu. O Abraão não podia imaginar que o Salvador do mundo nasceria dele, descendência dos judeus, e todas as famílias da terra são abençoadas através do filho de Abraão, que é Jesus Cristo. Ele não imaginava isso, mas Deus fez além. Louvado seja o nome do Senhor. O Sérgio faleceu hoje, nasceu sem expectativa de vida, nasceu deficiente, nasceu sem possibilidade nenhuma, mas viveu com a única expectativa de servir a Deus e encontrar-se com o Senhor na glória. Nunca andou, nunca correu, nunca jogou futebol, nunca conseguiu colocar comida na boca, nem falar conseguia, mas o Sérgio viveu para a glória de Deus, e a vida dele fez pelo Senhor além da expectativa. Pessoas foram influenciadas, tocadas, inspiradas, emocionadas pelo testemunho daquele rapaz naquela cama. Naquela cama ele foi fiel a Jesus, ele cantava, ele orava, ele sorria, ele brincava, ele louvava ao Senhor. Das expectativas da terra e desse mundo, não conquistou nada, mas diante de Deus conquistou e recebeu a glória de Deus. O que Deus fez na vida dele foi além do esperado, foi além do imaginado. O legado, o testemunho que vai ficar aqueles que vão permanecer, aquilo que Deus fez na vida de um moço deficiente, que confiou em Deus, que amou a Jesus, que colocou as suas expectativas em Deus, e hoje ele está vendo e vivendo muito além do que ele imaginou. Quer viver animado e encorajado? Pare de esperar dessa terra, dos homens, das coisas desse mundo. Coloque em Deus, confie em Deus, ore a Deus, espere em Deus, descanse em Deus. Deus pode fazer além do que você espera, Ele pode fazer além do que você imagina.
Deus pode fazer infinitamente mais, diz o apóstolo Paulo. Quer ser animado, encorajado? Olhe para Deus. Deus não vai ficar chorando, choramingando com você, Ele vai te levantar, vai te erguer e dizer, vai em frente, eu tenho um trabalho para ser feito, e eu vou fazer através da sua vida. Ânimo, coragem, levante-se em nome do Senhor, como Elias, e Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar? Você está frustrado, decepcionado? Você esperava coisas que não aconteceu e Deus não te prometeu isso. O que Deus prometeu é: eu cuido de você, eu estou com você. O que Deus prometeu é: eu serei contigo, eu te capacitarei. Seja fiel ao Senhor. Coloque suas esperanças em Deus, suas expectativas no Senhor. Pare de ver a si mesmo como um fracasso. Pare de olhar para si mesmo com pena, com dó de você. O Senhor está contigo. Você não é um ser das cavernas, você é um ser dos montes. Você não foi chamado para viver escondido, em si mesmado, choramingando. Ouça a voz de Deus no seu coração. Ouça a voz de Deus na sua alma. Ouça o Senhor renovando a sua vocação, sua missão, o propósito que Ele tem para você. Deixe Deus cuidar da sua alma, deixe Deus curar suas feridas. Deixe Deus usar você para fazer além do que você imagina. Feche os seus olhos e ore a Deus e fale: Senhor, ajuda-me a crer, a confiar. Ajuda-me, Senhor, a sair dessa caverna existencial. Ajuda-me, ó Deus, a curar as minhas decepções e frustrações que as pessoas fizeram em mim. Eu quero colocar naquele que não falha, que não me deixa, que não desampara, o meu Deus. Aquele que me ergue, que levanta a minha cabeça, que restaura o brilho dos meus olhos, aquele que não desampara. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me desamparará. Ele que começou vai completar. Pare de fugir, pare de se esconder, pare de se ocultar, pare de murmurar, pare de cultivar esses pensamentos ruins, negativos. Pare com tudo isso. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na sua alma, renovando o propósito que Ele tem para você. Ore agora, em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome por Tua palavra, que nos anima, nos encoraja, nos cura, nos levanta, nos restaura, nos fortalece. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é Deus, e o Senhor cumpre a Sua palavra, e o Senhor está com o Seu povo, e o Senhor não nos deixa nem nos desampara. No meio das batalhas o Senhor nos fortalece, nos levanta, e o Senhor faz além do que pensamos. Agora, Senhor, nessa noite, tira o desânimo, tira a murmuração, tira, Senhor, o coitadismo, tira esses pensamentos de morte, tira esses pensamentos de tristeza, e que o Espírito Santo que sopre vida, sopre ânimo, sopre coragem, sopre fé em cada coração aqui. Que o Teu povo creia que Deus não falha, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome pela vida do Sérgio, que durante 68 anos testemunhou que Deus é bom, que a sua fidelidade dura para sempre, e que naquela cama glorificou o nome de Jesus e abençoou muitas vidas, ó Pai. Que nós aqui nessa noite, nesse domingo, possamos buscar isso também, viver para a glória de Deus, viver para o louvor do Teu nome. A glória dessa terra é efêmera e é vã, mas a glória do Senhor permanece para sempre. Ó Deus, ajuda o Teu povo a colocar os olhos naquilo que não se vê, que é Jesus, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno.
Ajuda cada um aqui a viver com essa santa expectativa. Ó Deus, e que a esperança da glória nos mantenha vigorosos, animados, corajosos, destemidos, porque maior é Jesus do que aquele que está no mundo. Porque Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o teu povo tenha ânimo, tenha coragem, que o teu povo confie, não nas Jezabéis dessa terra, mas no Senhor Todo-Poderoso. Que o Senhor levante os teus filhos aqui, aqueles que pararam, que desanimaram, aqueles que estão, ó Deus, cabisbaixos, que o Senhor erga o olhar e renove as forças, em nome de Jesus, porque passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, e o que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Que cada um aqui sinta o seu cuidado, sinta a sua presença e ouça a sua voz, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos cantar mais um louvor. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, fala assim: tenha ânimo, tenha coragem, Deus está com você, tenha ânimo, não pare, não pare, não pare. Os discípulos queriam parar de pescar, e o Senhor falou: não pare, não pare, não desanime, não desista, não pare. É isso mesmo, irmão, tem que fazer barulho, o povo vai estar dormindo. Tenha ânimo, tenha coragem, não pare. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu-lhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te
falar. Mesmo que ele te entregou e volte por lugar, só igreja, glória, adore quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te Mais uma vez a igreja. Quem mandou largar a contemplou o seu caminhar. É difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora vai chegar. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou matar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar, irmão. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Vamos orar encerrando o culto. Se você quiser colocar a mão no seu coração aí para receber a bênção, receber essa oração, faça isso. Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele que opera eficazmente em nós, opera em cada coração, em cada vida aqui, ó Pai. Aqueles que estão desanimados, pensando em parar, desistir, ó Deus, olhando para trás, que o Espírito do Senhor possa trazer aquele ânimo do Senhor, do céu, sobrenatural, e ó Deus, animar, encorajar, curar, fortalecer, erguer a cabeça e os olhos em nome de Jesus. Opere em cada um aqui, Senhor. Nós repreendemos todo pensamento de morte, nós repreendemos, Senhor, todo pensamento de suicídio, nós repreendemos, Senhor, todo mal, todo pensamento ruim, todo sentimento ruim, ó Deus, nós repreendemos e clamamos e abençoamos o corpo e a alma dos teus filhos em nome de Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo, o espírito de vigor, de alegria, de coragem, de fé, o espírito que opera maravilhas. Não deixe ninguém aqui desanimar, desistir. Aqueles que caíram, ergue, Senhor, porque o justo cairá, mas o Senhor não o deixará ficar prostrado. Levanta, Senhor, restaura, renova, reaviva o teu propósito, os teus dons, os teus planos, a tua missão, em nome de Jesus.
Eu oro e te agradeço, ó Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de nós, que o Senhor fala conosco e que a tua palavra nos cura. Em teu nome, Jesus, e para a tua glória, nós oramos e agradecemos.